Até que um dia, eu me lembro que foi um culto de domingo, eu tava bem revoltada mesmo. Eu já não tava bem por causa disso tudo que vocês sabem. E ainda revoltada com aquela situação. Eu fiquei tentando aqui, enquanto gravando esse vídeo, né, tentando entender aqui, lembrar, né, voltar lá em 2016, porque isso já era 2016, por que eu ia para a igreja? Se mesmo, porque agora eu já estava sabendo e agora estava me fazendo mal, por que eu ia para a igreja? E aí, buscando as respostas, me veio algumas respostas. Bom, a primeira, porque o Tiago ainda tinha um compromisso na igreja e eu ia junto com ele. A segunda resposta, porque eu sempre suportei muita coisa. Isso que eu passei de 2015 para cá foi uma guerra mais intensa, foi uma guerra mais dolorida, onde eu fui mais ferida, onde eu fui muito mais machucada, sabe? Quase que nocauteada, quase que derrotada. Então, ou melhor, mas não foi a minha primeira guerra. Desde quando eu me converti, desde quando eu me voltei para Jesus Cristo, que eu ando em guerra, que eu vivo em guerra, melhor dizendo. Essa só foi a pior. Então eu tô acostumada a suportar pancada, eu tô acostumada com pancada, eu tô acostumada a suportar algumas situações. Então eu achei que eu fosse conseguir suportar, mesmo agora sabendo e tendo que estar na igreja. Eu já suportei várias situações na igreja, várias situações. Foi o que eu falei, eu vou lembrando, conforme eu vou lembrando eu vou falando. Eu tinha pensado também em escrever roteiro, alguma coisa assim. Roteiro, não sei se é a palavra, mas escrever primeiro a história para depois gravar. Mas eu não consegui fazer dessa forma. É botar o celular aqui na minha frente e falar, entendeu? E muitas coisas aconteceram nesse meio do caminho que eu tô falando aqui. Muitas coisas aconteceram e eu vou falar depois. Depois eu volto no tempo aqui. Eu acho que vai dar para entender. Mas vamos lá. O fato de eu já ter suportado muitas coisas, já antes desse problema maior, eu pensei que eu pudesse suportar, que eu fosse conseguir na igreja vê-la ali como uma cristã e o que eu fosse conseguir. Só que eu não consegui, então até que chegou um dia que eu falei com ela. Eu lembro que eu chamei ela e falei, Fulana, vem cá. Aí ela veio. Ela veio toda aquela cara de esperta, ela era esperta, né? E eu falei pra ela assim, o diabo não conseguiu me matar. Aí ela, por que você tá falando isso? O que foi? Por que você tá falando isso pra mim? E eu falei, você sabe. Meu Deus do céu. Aí ela pegou o braço e falou assim, tô até arrepiada, por que você tá falando isso? E eu muito machucada, né? Muito ferida. Muita coisa, né? Que nem eu sei dizer exatamente. Eu lembro que eu peguei a Bíblia e eu falei assim, isso aqui é pra mulher de Deus, não é pra feiticeira, não é pra macumbeira, isso aqui é pra mulher de Deus. Eu não sei do que você tá falando, por que você tá falando isso pra mim? Eu falei, acabou. Falei, só isso que eu queria te falar, alguma coisa assim, porque eu não me lembro exatamente. Mas foi mais ou menos assim, foi assim. Fomos embora pra casa, eu e o Thiago, e aí do caminho da igreja pra casa eu falei pra ele que eu não tinha me controlado, que eu não tinha conseguido e que eu tinha falado tudo pra ela, que eu sabia. O Thiago falou, não era pra ter feito isso, não era pra ter feito isso, não era pra ter falado, não é, é Deus que vai fazer, é Deus que vai fazer. Ah, uma coisa que eu lembrei agora é que no dia que essa diaconisa entregou pra mim, que Deus ia me revelar e tal, ela ainda falou assim, ó, ela vai vir aqui, isso dentro da minha casa, aqui na minha sala, ela vai vir aqui e vai te pedir perdão. E isso aconteceu em fevereiro de 2016. Aí agora, eu já não me lembro que mês de 2016 a gente estava. Não sei se era março, eu acredito que era março, porque eu lembro também, foi bem no início de março, porque o Thiago faz aniversário dia 8 de março. Então, isso aconteceu antes do aniversário do Thiago, porque eu me lembro do aniversário do Thiago desse ano. Então, foi bem no início de março
que eu falei isso com ela. Então, no caminho da igreja, eu contei pro Tiago, ele disse que não era para eu ter feito isso, porque Deus falou que ela ia, né, que ela ia vir aqui em casa, que ela ia me pedir perdão e tal, que eu tinha errado, que não era para ter feito. Mas aí eu falei que eu não consegui. E aí passou um tempo ainda daquele domingo, a gente estava em casa, meu portão bate. Quem era? Hélio, o marido. Abrimos a porta, eles entraram aqui em casa. Não, o que está acontecendo? Porque você falou aquilo? Eu quero saber, eu quero entender. Como assim você fala pra mim? Você pega a Bíblia e fala que isso não é pra mim? Como assim? Nossa, gente, foi uma confusão aqui em casa. Foi uma confusão. Ela saiu, a gente quase que saiu no pau mesmo. Acho que o marido dela entrou na frente e o Thiago também me segurou. Eu sei que eles foram embora e aí, a partir disso, ela começou a falar para as pessoas que o que eu tinha feito com ela, né, a maldade que eu fiz com ela.